Muy buenas tardes, Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim y todos los e ministros todos os ministros reunidos contigo aí contigo en Monterrey, em Monterrey, Nuevo León, México. Nuevo Leão, México. Hoje, sábado, 22 de febrero, 22 de fevereiro deste ano 2025, en donde onde estás reunido aí com diferentes irmãos e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Nesta ocasião, podem sentar, queiram ter a bondade, uns minutinhos. Eu estive me regozijando grandemente de tudo que o missionário Miguel Bermudes Marim esteve falando com relação a como Deus, em cada era e em cada dispensação, realizou essa obra sobrenatural em condições naturais, em condições onde humanamente é impossível para qualquer ser humano que não esteja ordenado por Deus para ver, possa ver o que Deus está realizando. Ou seja, é algo inconcebível à mente humana. A obra que Deus em cada era e em cada dispensação realizou pela forma que o realizou, que o cumpriu. E sempre Deus realizou sua obra no meio da raça humana por e através de um profeta de um véu de carne. São os seus embaixadores, seus enviados para realizar a obra correspondente ao tempo no qual Deus os enviou. E para a humanidade, muitas vezes, são pessoas que não os entende ou não os compreende. Mas os escolhidos de Deus, quando escutam essa voz e essa mensagem que esse mensageiro traz, captam lá na alma essa revelação e identificam a obra que Deus prometeu para realizar no tempo em que eles estão vivendo. Para este tempo final, como nos dizia nosso irmão Miguel, foi prometido que ele mudaria de cordeiro a leão e que a obra de intercessão, a qual realizou sob a dispensação da graça, que teve um tempo de aproximadamente ao redor de 2000 anos, essa obra ia realizar o Senhor e que ia ter um final. Ou seja, que a porta da dispensação da graça ia se fechar e ele estaria se revelando à humanidade, não como cordeiro, mas como leão. E que haviam coisas que iam estar ocorrendo nessa meia hora de silêncio, o qual é a obra de reclamação. O mundo, quando escuta abertamente que já não é cordeiro, mas que é leão, isso, para muitos, causará tropeço, como aconteceu aí nesse lugar que Ruth foi e que ainda deram oportunidade para passar. E a pessoa vê isso e pode dizer, se soubessem que há uma porta na qual estiveram entrando a essa dispensação do reino e que a porta da dispensação da graça já se fechou
e que tu, Senhor, entre tantos milhões de pessoas, tenha me dado e concedido o privilégio de poder entender esse programa, que em algum momento da história foi falado e que agora é uma realidade. Isso é algo tão grande. O que você possa entender que essa palavra que foi falada agora é uma realidade e que já não estamos olhando aqui isso quando ocorrer, mas que já ocorreu, que a porta da dispensação da graça já se fechou e que já para fazer parte desse reino messiânico, esse reino do Messias Príncipe, já é pela porta da segunda vinda do Senhor, e que somos esses que estariam reinando pelo milênio e pela eternidade. Isso é algo tão grande, e por isso agradecemos a Deus, que nos concedeu viver neste tempo para ver e palpar essa mudança de dispensação. Estamos nos dias paralelos ao tempo de Jesus, onde foi um tempo de pedra angular. Consequentemente, ali estava a pedra angular. Neste tempo final, foi prometido que dentro dessa meia hora de silêncio, Deus estaria realizando essa obra de reclamação, a qual, com a vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, que estaria trazendo a fé de rapto aos escolhidos, a qual contém os trovões, que é esse livrinho, esse título de propriedade abstrato, o qual foi dado a esse instrumento, o qual comeu, e está dando, revelando o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério do sétimo selo que não foi aberto na pregação e na abertura dos selos, quando foi pregada essa série lá em 1963 no Tabernáculo Branham. E ele disse que esse sétimo selo é em uma maneira tripla. Deu alguns detalhes nos quais, neste tempo final, se esteve vendo tudo correspondente ao que é a vinda do Senhor. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. É o ministério de Moisés e Elias no meio da igreja. E, nesse ministério, Deus estaria dando a fé de rapto aos escolhidos. E também estaria realizando a separação, a segregação, o qual na parábola de São Mateus capítulo 13, nos falou ali, Jesus, do que seriam esses anjos ceifeiros. E que, no cumprimento dessa obra que estaria realizando esse sétimo selo dentro da meia hora de silêncio, notem vocês, quando ele diz, e veremos as coisas que acontecerão dentro da meia hora de silêncio. Essas coisas contidas nessa meia hora de silêncio, as estamos vendo materializadas em uma forma progressiva. Porque uma das coisas que a igreja noiva estaria vendo é a aparição de uma grande carpa catedral. E que nessa grande carpa catedral, Deus estaria realizando uma obra onde o reverendo William Branham foi colocado, foi levado em visão, foi transportado a esse dia. Podemos dizer que assim como João foi transportado ao dia do Senhor, o irmão Branham foi transportado ao dia do Senhor. E ele esteve vendo ali a coluna de fogo, o mesmo que libertou o povo hebreu, o mesmo que deu maná, o mesmo que os cuidou, o mesmo que os introduziu à terra prometida,
o mesmo que se revelou por meio dos profetas de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Malaquias, de Zacarias, de todos os profetas. Depois, esse anjo do pacto veio em carne humana em Jesus, lá na terra de Israel, no leste, esse mesmo, que como relâmpago ia sair, e ia se mostrar, a manifestar no oeste, estaria no meio da igreja, falando e cumprindo sua vinda. Ele viu essa coluna de fogo operar todas as maravilhas. E a igreja noiva, depois de ver a carpa, a qual já está feita, depois veria pregações, depois veria chamamentos, depois veria fila de oração, depois veria cura física, porque a primeira cura que a igreja noiva estaria recebendo seria espiritual. E o maior milagre que a igreja esteve recebendo é revelação. A revelação, o milagre da revelação. Em várias mensagens, nosso irmão William tinha nos dito das coisas que progressivamente iam estar se realizando no cumprimento da visão da carpa. E na mensagem Conquistando as Promessas de Deus, com o amor divino, que foi pregada em 7 de maio de 2016, em El Paso, Texas, Estados Unidos, nos diz o Dr. William Soto: a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os crentes de cada era, veio passando por diferentes etapas, e para este tempo final, que é o tempo para a colheita, tem que amadurecer, porque não há colheita se o fruto não amadurece. E é o Espírito Santo, com sua luz, Cristo, o sol de justiça, quem nos amadurece como crentes em Cristo, nos amadurece no conhecimento de Deus, nos torna pessoas maduras em e como cristãos no meio da sua igreja. Para isso é a luz do tempo final. Para amadurecer o trigo, para a colheita, para ser colocados fisicamente no reino de Deus com corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade, e ir à ceia das bodas do Cordeiro, em carros de fogo, como foi o profeta Elias, e como Cristo também foi arrebatado ao céu com os santos do Antigo Testamento. Mas a luz da tarde, onde se levantará? No oeste. Essa é a bênção que nos corresponde no programa divino no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Recordem que a era da pedra angular corresponde ao oeste. Assim como o lugar santíssimo estava no oeste, e ali estava a arca do pacto, a palavra, ali estava o pacto. Ali estava também a vara de Arão que reverdeceu, o maná escondido também, e ali estavam os 2 querubins de ouro, e ali estavam também, no templo que Salomão construiu, os 2 querubins de madeira de oliveira com suas asas estendidas. Recordem que o tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, representa a primeira vinda do Senhor. E o lugar santíssimo do templo que Salomão construiu representa a segunda vinda do Senhor. Porque é na segunda vinda do Senhor onde aparecem esses 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, os quais representam os ministérios de Moisés e de Elias.
Continua dizendo, portanto, aí na era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, é que se cumprirá a visão do monte da transfiguração. Aí é que aparecerão as duas oliveiras, e aí é que aparecerá a segunda vinda de Cristo para o tempo final. Onde é que apareceriam os ministérios de Moisés e Elias, que são as duas oliveiras? E onde é que apareceria a segunda vinda do Senhor? Na era da pedra angular, na era do lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor. Não podia aparecer as duas oliveiras, não podia aparecer a vinda do Senhor durante a dispensação da graça no lugar santo. Se a coluna de fogo no tabernáculo que Moisés fez e no templo que Salomão fez, apareceu a coluna de fogo no lugar santíssimo e repousou ali, esse pilar de fogo, consequentemente na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, como o templo espiritual, tem que aparecer a coluna de fogo, o Senhor em sua vinda, no lugar santíssimo, na alma da igreja. Agora, no livro de citações, vejam na página 9 do parágrafo 9b, que são as páginas de trás, 9b do parágrafo 81, nos diz o reverendo William Branham aqui, nessa porção. Mas quando um homem é nascido no mundo, para um crente, ele se converte em um nazareno. Quando se separa a si mesmo de qualquer coisa que seja contrária à palavra, uma separação total. Aí em cima, ele escreve, um nazareno é igual alguém que se separa de toda coisa contrária à palavra. Jesus disse, eu vim separar o homem da sua esposa, a romper uma família. E aquele que não tomar sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu. Uma separação de todas as coisas, de qualquer coisa, da igreja, da comunidade, das crenças, da família, ou de qualquer coisa que se interpõe entre você e o crer em toda a palavra de Deus. Se a sua alma não acentua cada promessa feita para essa hora com um amém, isso quer dizer que há algo mal em algum lugar. Você necessita uma separação. E ele ali também escreve aí em cima, a alma da pessoa, a alma da igreja e a alma das virtudes, que é o amor divino, Cristo. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E também, aí escreve em cima, a alma e o sentido. Com a alma dizer amém à palavra. E desenha também à direita desse parágrafo outra pedra angular e as eras. Agora vejam também na página 141, que é onde nos fala dessa obra que os anjos, os quais são as duas oliveiras, estão realizando neste tempo final. Na página 141 do parágrafo 1260 diz, notem, em versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto, nos últimos dias até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma igreja. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a metodista, ou a batista, ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que envia ele e seus anjos.
para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, mas anjos no último tempo, ou seja, anjos durante a dispensação da graça, mensageiros. E reuniria, ou seja, viria também para ter essa colheita. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo é realmente interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora através das eras da igreja. Já aí vocês já sabem os escritos que ele fez aí. Em cima escreve na separação, enviará os seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. Na página 141 também, que acabamos de ler, aí, neste parágrafo, onde está na parte direita, diz no parágrafo 1267, nos diz: assim que a igreja natural e a igreja espiritual não podem ser herdeiras juntas. Elas são duas diferentes tempos separados, duas diferentes povos separados, pessoas separadas, sob 2 diferentes contratos separados. Isso é porque o rapto é diferente. E será só para a real semente de Abraão. Não pode vir pela natural semente carnal da igreja. Terá que ser a real semente da palavra de Deus por Abraão. A real semente. Por isso, elas não serão herdeiras juntas. Não estarão no rapto juntas. Há absolutamente uma igreja natural e igreja espiritual. Uma igreja carnal, uma igreja espiritual. Vem? E aí em cima, ele escreve tempo de ceifa. A semente de Abraão para o rapto. E escreve do Novo Testamento, ou seja, NT, a noiva. E vejam também aqui na 128, página 128, parágrafo 11, 37, nos diz: eu quero uma obra-prima para o mestre, talvez terei que arrancar uns poucos. Vejam, aí está falando o Espírito Santo mostrando o que seria. Talvez terei que arrancar uns poucos, e como isto, mas terei uma obra-prima alguns dias destes, se eu guardo bem nessa palavra. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. E em cima, aí desenha 3 pirâmides angulares, as 3, uma em cima da outra, e do lado de cada uma, ele escreve a primeira pirâmide, aí ele escreve como igreja, a segunda pirâmide ele escreve ao lado como mensagem, e a terceira pirâmide escreve como mensageiro. E do lado direito desenha outra pedrinha angular e escreve como indivíduo.
e a todo o comprimento aí, em cima desse parágrafo 1137 também escreve uma obra-prima para o mestre. Agora vejam, nessa mensagem, tempo de angústia, nos disse o Dr. William Souto Santiago, a qual foi pregada em 29 de janeiro de 1978, ele nos diz, e agora os anjos que foram enganados neste tempo por Lúcifer são os luteranos, os wesleyanos e os pentecostais e os católicos são então anjos que foram enganados. E encontramos que neste tempo Lúcifer se levanta para tentar ser semelhante ao Altíssimo, e o reino de Lúcifer é de mais esplendor que o reino de Cristo, que o reino de Miguel, que o pequeno rebanho do Senhor. E o pequeno rebanho do Senhor será o quê? Um grupo de escolhidos neste tempo final que estarão com Miguel. E Miguel é Cristo. E é Cristo em sua segunda vinda. Agora, vê você a forma em que Miguel se levanta neste tempo final? Porque Miguel é Cristo em sua segunda vinda. Quem se levanta na cena neste tempo? E esse é quem está pelos filhos de Israel. Cristo em sua segunda vinda. É esse príncipe que se levanta em cena, o qual está por Israel, o qual aparece para cumprir o que ele prometeu. E é nesse tempo também, quando ele se levanta para trazer a ressurreição. Agora vejam que lá, na primeira vinda do Senhor, ele, ao final do seu ministério, onde foi condenado, primeiro foi preso, julgado, condenado, crucificado, sepultado, vejam depois, que esteve 3 dias, depois ressuscitou e ressuscitou com ele porque tinha passado pelo paraíso, ressuscitou com ele os santos do Antigo Testamento. Agora em sua segunda vinda, ele também, no cumprimento da sua vinda, na manifestação desse anjo que era diferente dos demais, para o irmão Branham, ele estaria passando também pela sexta dimensão. Ou seja, esse instrumento, porque é o segundo homem depois de Jesus, que estando vivo, pode profetizar e pode dizer que destruam este corpo e em 3 dias ressuscitaria. É o segundo homem que, estando vivo, cumprirá. Apocalipse 11. O primeiro homem que ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus, o anjo do pacto, cumprindo sua primeira vinda no meio do povo hebreu. E o segundo homem que cumprirá essa escritura de Apocalipse 11 será o instrumento véu de carne, onde Deus está se manifestando no meio da igreja noiva e depois se revelará completamente a Israel. Agora vejam vocês que quando nosso irmão William esteve já se despedindo, já para ir definitivamente, vejam vocês que ali, ele, uma das coisas foi que não orasse por ele. Como foi? Em 2017, onde ali orei por ele
y E él ele regresó. regressou. Y eso E isso estaba mostrando lo que que seria quando Cristo se levantasse do trono de intercessão, o qual é Miguel, e e estaria realizando a obra de reclamação depois de que esse sétimo selo, que é como um foguete, um rojão lançado ao ar, e faria essas explosões, mas que depois ia se desvanecer, desaparecer ao final, estaria trazendo os santos do Novo Testamento das eras e os do nosso tempo. Isso estava mostrando ali que, pela palavra falada desse profeta, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Aqueles que partiram das eras e que em nosso tempo alguns se foram, nosso pai, alguns, para alguns também se foi a mamãe ou irmãos ou filhos ou algum irmão em Cristo da congregação, todos eles, os que estão ordenados para a ressurreição, escutarão a voz, como a escutou o doutor William Souto Santiago e ressuscitou. Agora, assim como Miguel se levantou, diz Daniel, capítulo 12, que naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe que está sobre os filhos de teu povo, e será tempo de angústia. O mundo está em dores de parto para dar à luz em breve o mundo novo, onde haverá paz, felicidade e regozijo, e não haverá mais guerras. Vejam, nesses dias, ontem, já à noite, que seria aqui outra hora, mas já entregaram outro corpo. Tire, quem primeiro tinham dito que esse corpo era ela, mas com os laboratórios ou os exames forenses, viram que não era o corpo da mãe desses dois meninos e era outra pessoa que nem sequer tinha a ver com os que estavam sequestrados. Logo, a pressão, depois a pressão de Israel, pois fez que entregassem já o corpo dessa mãe, e ainda restam ali ainda vários dos que foram sequestrados. Já disseram que dessa quantidade há muitos já mortos, ou seja, entregarão os corpos, e a pessoa vê em pleno este século XXI ainda isso, e o mundo fica como se nada tivesse acontecido. Agora recordem que no milênio é com vara de ferro. Agora, tudo isso vai começar a se entrelaçar neste tempo final, onde chegará a tal grau que perseguirão a morte a esse ministério. Porque tudo o que esse ministério, nesse instrumento, e os escolhidos de Deus falarem, isso será a palavra na boca dos seus filhos, dos filhos de Deus. Certamente por direção divina, que os escolhidos estarão realizando também um trabalho muito importante. Para isso, Deus está nos preparando para usar essa espada bem. Colocar essa palavra bem. Que, quando falarem a palavra, as coisas ocorram. Por exemplo, os governos
O mais que podem fazer é intercâmbios e tentar realizar acordos. Vejam como dizem, vou te entregar a 2 dos que te sequestrei, e você me dá 200. Condenados, muitos deles, em prisão perpétua. Isso é algo inconcebível, mas isso já em breve se acabará. E, enquanto tudo isso vai se realizando nesse entrelace da dispensação do reino e as coisas que estão ocorrendo na dispensação do reino para se realizar já plenamente nesse glorioso reino milenial, Deus está preparando bem a sua igreja noiva, dando toda a revelação e toda a palavra para que ela esteja com essa armadura colocada bem, que é a palavra, para que assim Deus possa fazer essas obras maiores que Jesus disse que a igreja noiva faria. Estamos no tempo do cumprimento dessas obras maiores, em uma escala jamais vista pela humanidade, onde o mundo saberá que há profeta na terra, onde o mundo saberá que há filhos e filhas de Deus, pequenos Messias, e que o que eles falarem, isso estaria se realizando. Agora vejam ele aqui, nos falando do que estaria ocorrendo nessa era de pedra angular, na continuação desta mensagem que estamos lendo, conquistando as promessas de Deus com o amor divino, porque recordem que estamos vivendo na era do amor divino. Estamos vivendo na era onde o diabo será vencido com o amor divino. Agora ele continua dizendo aqui onde nos detivemos. E por que será aí? Por que não foi em outras eras? É para a era da pedra angular, para a era do lugar santíssimo do corpo místico de Cristo nosso Salvador. E aí continua lendo a citação do irmão Branham, que ele estava lendo nessa mensagem. Diz, para quê? Para brilhar sobre a palavra. Que? Para amadurecer o fruto, trazer para frente a árvore noiva com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. E continua dizendo nosso irmão William, e isto chegará à sua parte culminante no cumprimento da visão da carpa. Esse será um tempo onde se verá a igreja como no tempo dos apóstolos. Agora, não sabemos se ao começo da carpa, a meados ou ao final, já isso é assunto de Deus. Quando o reverendo William Branham foi levado a essa grande carpa catedral em visão ou em sonho, já estavam sendo dadas atividades, ou seja, já estava em funcionando quando o irmão Branham foi levado. Já estavam se realizando, já estavam sendo dadas, realizando atividades, pregações, chamamentos e também filas ou linhas de oração, entrando num quarto de madeira os doentes e saindo por outra porta curados. Ou seja, que não sabemos se ele foi em sonho ou visão aos 30 dias de ter começado a carpa catedral em função, ou se há 1 ano, ou se aos 2 anos, ou se aos 3 anos. Isso dá como uns 8 anos. Agora vejam, não sabemos, diz ele aí, não sabemos, ou seja, não sabemos o tempo onde, quando ele foi levado ali, já tinha começado e não sabemos quanto tempo. Isso já estava em função quando ele foi.
Não sabemos. Se soubéssemos, então saberíamos localizar o tempo. Mas está bem assim, porque caminhamos por fé. O importante é ter ao Senhor, como Moisés, como Salomão, tiveram o templo, o tabernáculo, onde Deus ia vir para habitar no lugar santíssimo. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo corresponde ter o lugar onde o reverendo William Branham viu viu a coluna de fogo, que veio a coluna de fogo para habitar em um quarto pequeno de madeira e se manifestar e realizar todas essas maravilhas que foram vistas pelo reverendo William Branham. A mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés naquela árvore e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa mesma coluna de fogo que também a Bíblia diz que era o anjo do Senhor estará aí. A essa grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu para realizar o que foi mostrado ao reverendo William Branham. Onde é que ia aparecer a coluna de fogo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, neste tempo final? Ia aparecer no meio da sua igreja, nessa era eterna, nessa era judaica, na era da pedra angular, em uma grande carpa catedral, onde tudo ia começar em uma forma progressiva, onde primeiro a igreja noiva ia ver a carpa, ou seja, a parte física, que é o que corresponde à igreja fazer. E depois Deus ia realizar o que Ele prometeu. A nós nos foi dada a bênção como foi dada a bênção lá no tempo de Moisés, dar ao Senhor a obra de nossas mãos com nossas orações, nossos aportes e nosso trabalho, para realizar esse trabalho ali no meio do povo hebreu, construir um tabernáculo no templo de Salomão também. Mas vejam vocês que depois que o povo o fez, então Deus colocou ali o mais importante, foi sua presença. E na grande carpa catedral, vejam como a igreja noiva tem o lugar e é o primeiro que a igreja noiva viu. Viu a grande carpa catedral. Até o mundo, progressivamente, já esteve conhecendo esse lugar, mesmo que talvez não da melhor maneira, porque quase sempre saem notícias e dão mais importância quando saem notícias que são talvez um pouco contrárias a como alguém tivesse desejado que se conheça o lugar, mas ao final, o melhor que dizem é: que grande lugar! Esse sim é um grande lugar. E muitas coisas positivas. Já vai se dando a conhecer até para a humanidade esse lugar. E vejam, tudo opera para o bem. E depois ele diz que estariam vendo pregação. Vejam como Deus vai cumprindo tudo em uma forma tão simples, essa obra sobrenatural, em condições naturais e muitas vezes inconcebíveis à mente humana. É Deus, mas é Deus atuando, operando em por meio do seu instrumento e dos seus filhos, realizando o que ele prometeu. Agora vejam que já temos duas coisas em check marcadas, porque já vimos a carpa e a estamos vendo todo o tempo. E agora estamos vendo pregação. Agora vejam como tudo é por etapas, por fases. É a etapa onde estamos, a etapa de pregação, onde Deus está nos dando esse ensinamento que foi prometido que seria dado, sob carpa, sob ministério de carpa, onde os trovões estão emitindo suas vozes e onde seria dada a fé de rapto, onde seria revelado o nome novo e onde estaria Deus operando por meio desse instrumento, dando a conhecer a sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora, as etapas se entrelaçam uma da outra e esperamos que Deus
continue cumprindo tudo o que foi mostrado ao reverendo William Branham, porque ele viu todas as etapas em um só momento, em uma só atividade. Nós estamos vendo cada uma delas como vão surgindo, irmão, e isso é uma bênção e um privilégio grande, que podemos estar desde o princípio, desde que aquilo era mato, onde aquilo estava tudo perdido, e foi limpo, e foi nivelado, e se construiu. E tudo isso fomos vendo desde o princípio, porque cremos sempre que Deus é fiel para cumprir sua palavra, suas promessas. E essa visão que foi dada ao reverendo William Branham, nós cremos desde o princípio, porque somos filhos crentes. Por isso cremos desde o princípio. E se cremos que ia ser realizada a construção da carpa, e foi feita, aí está. E se cremos que ia ter pregação, e está havendo pregação, e estamos crendo nela, aí está. Assim, todas as etapas também as estaremos vendo e estaremos recebendo, até quando formos transformados. Podemos dizer, e eu vi que na palavra de Deus um grupo de escolhidos, e eu me incluo. Pode dizer a pessoa, eu me incluo. Que São Paulo tinha dito que a final trombeta, porque seria tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, e depois nós que vivemos seríamos transformados. Esse grupo de escolhidos viu essa palavra, viu essa profecia, viu essa promessa, e agora estou transformado. Vê? Eu criei, e por isso estou aqui com o corpo eterno e glorificado. Ou seja, que todas as etapas pelas quais Deus está nos realizando nessa era, a era da pedra angular, e nessa dispensação do reino, todas as etapas são para os bem-aventurados deste tempo final, que estariam vendo cada uma delas sendo materializadas, surgindo cada uma delas, se entrelaçando uma da outra, até chegar a essa parte culminante, onde se realizará a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Portanto, com a alma, dizemos a toda palavra, a toda promessa, a toda visão, a toda profecia que foi falada, dizemos amém. Porque estamos vendo o cumprimento de todas elas. Já é a realidade. Já não estamos esperando que ocorra no futuro, mas que estamos vivendo o futuro. Estamos vivendo, estamos palpando o que foi prometido. Agora estamos vendo com nossos próprios olhos, estamos escutando e estamos falando, dando testemunho do que Deus está realizando, porque Ele é fiel para cumprir essa palavra. Com a alma, dizer amém à palavra. Foi realmente para mim uma bênção e privilégio grande poder conversar com vocês, e obrigado, irmão Miguel, por me dar essa oportunidade de poder compartilhar contigo nessa reunião tão formosa que estás tendo, e poder falar sobre toda essa palavra que nos foi trazida, a qual é a plataforma, o fundamento de tudo o que Deus está realizando neste tempo. E o mais importante é que somos esses atores que estariam sendo parte dessa grande obra, para essa grande obra perfeita, para o Mestre perfeito, Deus. Com a alma, dizer amém à palavra. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marinha, meu amigo, meu irmão. Te amo de coração, e que Deus continue te abençoando grandemente e te mantenha são, te mantenha forte até a tua transformação. E a todos vocês também aí, e a todos os que estão escutando nessa ocasião, essas palavras, essa conversa, e todos os que estarão ouvindo e lendo mais adiante esta conferência. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, irmão Miguel, pela oportunidade que me concedes em frente para que continue a atividade.